Bem, pessoal, vamos para mais um problema. Agora o problema 13. Na figura 25 e 29, uma diferença potencial 100 volts é aplicada ao circuito. E aqui ele dá os valores de capacitâncias 10 microfarads, 5, C2 e C3 igual a 4. Vamos ver só a figura aqui. A figura é essa daqui, ó. Essa figura aqui. Então tem um potencial aqui, diferença potencial, tem C3, C1 e C2, ok? Aí ele diz mais, se o capacitor C3, capacitor 3, né, sofre uma ruptura dielétrica e passa a se comportar como um condutor, determine o aumento da carga do capacitor 1 e o aumento da diferença de potencial entre as placas do capacitor 1, ok? Então, você quer saber quando aconteceu a ruptura, qual foi o aumento da carga e o aumento do potencial, certo? Essa pergunta é simples. Vamos lá, o problema é o problema 25, capítulo 25, o problema número 13, ok? 25, 13. Então note, você tem uma diferença potencial aqui, você tem C1, ok? Tem diferença potencial V, C3, você tem C2 aqui. E ele dá os valores, né? C1, 10 microfarad, C2, 5 microfarad, C3, 4 microfarad. Ok? E a diferença potencial V é igual a 100 volts. Ok? Bem, o que é que eu vou fazer? O problema pede qual é o aumento quando há ruptura. Então eu vou calcular, né, tanto o aumento da carga quanto do potencial aqui em C1, né, se não tivesse ruptura. Se houver ruptura, a diferença potencial V3 aqui vai ser zero. Okay? E aí você, nessas condições, encontra quanto aumentou da carga e quanto aumentou da tensão, diferença potencial. Então vamos lá. Letra A e B ao mesmo tempo, vou calcular. Então, vou calcular para o caso, primeiro, onde não tem ruptura. Da expressão, quando não tem ruptura, você encontra o aumento quando tiver ruptura. Ok? Vamos lá. Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer, olhando na figura lá, eu vou calcular a capacitância equivalente do conjunto todo, ok? Porque eu fico trabalhando apenas com um capacitor só, tá? E depois eu vou verificando em cada capacitor qual a sua carga, qual a sua tensão. Então vamos lá. Então a capacitância equivalente, né, de 1 com 2, que eles estão em série, que eles estão em paralelo, vai ser só a soma C1 mais C2. Ok? Quando quando você for tirar equivalência com C3, você vai ter, né, C1, 2, 3, vai ser o produto pela soma, né, com C3, né? Então vai ficar C1 mais C2, produto com C3, sobre C1 mais C2 mais C3. Então essa é a capacitância equivalente do conjunto todo. Que, portanto, a carga total que esse conjunto vai suportar, né, vai armazenar energia, vai ser C1, 2, 3, vezes a diferença potencial V, que você calculando isso aí, dá 316 microcoulomb. Ok? 316 microcoulomb. Bem, se você olhar lá no problema, né, se você olhar no problema, a tensão em V1 é igual a tensão em V2, que é igual na tensão do equivalente 1 com 2. Ok? Porque quando for paralelo, a tensão é a mesma com o equivalente. Então eu posso afirmar o seguinte, a tensão total, né,
usando essa informação e usando a informação que a soma das tensões, né, tem que ser igual a quem? A V12, que é o conjunto V1 com 2, mais V3, ok? Lembrando que V1, 2 é igual, como é do equivalente, vai ser igual a V1, que é igual a V2. Então eu posso escrever isso aqui como sendo V1 mais V3. Ok? Eu posso escrever então que, olhando para 3, que Q3 é C3 vezes V3. Ok? Ou de melhor maneira dizendo, V3 vai ser Q3 sobre C3. Ok? Então, dessa equação aqui, eu posso escrever que, isolando para V1, né? V1 vai ter que ser igual a V menos V3. Usando essa daqui, você vai encontrar que V1, o potencial, diferença de potencial capacitor 1, tem que ser V menos Q3 sobre C3. Ok? Essa equação eu vou chamar de equação 1. Ok? Que já vai me dar a resposta da letra B. Vamos procurar a relação da carga, né? Eu sei que Q2 é C2 vezes V2, ou V12, ou V1, ok? Que todos são idênticos. Q3, Q1, desculpa, Q1 vai ser C1, V1, ok? Isso aqui, usando essa expressão aqui, 1, vai me dar o seguinte. Q2, C2, V menos Q3 sobre C3. Aqui vai dar C1, V menos Q3 sobre C3. Ok? De maneira que você já encontra nessa expressão o aumento da carga em 1. E aqui você encontra o aumento da tensão em 1. Então aqui está a resposta da letra B. Aqui está a resposta da letra A. Obviamente elas não estão diretas. Você tem que avaliar. Vamos lá. Olhe para essa expressão 1, vou chamar essa expressão aqui de 2, né? Que é a final. Ok? Olhe para a expressão 1. Olhando para 1, responder logo a letra B. Expressão 1. Quando você fizer uma ruptura no capacitor cuja capacitância é C3, o que aí vai acontecer? A diferença potencial dele vai para zero. V3 vai para zero. Se você olhar, V3 é esse aqui. Ou seja, Q3 vai para zero. Ok? Sem ruptura é isso aqui. Com ruptura, a expressão vai para como? Então, V1 com ruptura, chamada de V1', né? Vai ser igual a V. Então, o seu potencial vai para V, o valor de V, depois da ruptura. E antes ele tinha V menos isso aqui. Se você fizer a diferença, ΔV, né, que é V1 menos V1', ok? Na verdade, o aumento, essa aqui é sem ruptura, né? E ele vai para com ruptura. Quando você pegar, fizer isso aqui com ruptura, a carga vai dar zero, sem ruptura vai dar zero aqui, e ele vai ficar com isso aqui que a gente calculou, V1' igual a V. E aí vai acontecer o seguinte, o ΔV vai dar quanto? Vai dar V1, que é V menos Q3 sobre C3, menos, ok? O V. Cancela aqui, ok? Note o seguinte, ele pergunta o aumento da diferença potencial. Note, o aumento ele foi para V, né? Então, esse aqui está trocado, tá? Esse aqui é V1' menos V1. Então, qual foi o aumento? Ele estava nisso aqui, sem ser rompido, e foi para romper, depois rompeu e foi para isso aqui. Então, na verdade, essa equação aqui seria o contrário, seria V
menos V menos Q3 sobre C3. Aí isso aqui dá Q3 sobre C3. Ok? Bem, então esse foi o aumento, a resposta à letra B do aumento na tensão. Ok? E a resposta da letra A, que é o aumento na carga. Então, só relembrando que a carga é dada por isso aqui, né? Então, a carga Q1 vai ser igual a C1 V menos Q3 sobre C3. Então, quando você... Então, novamente, letra A, para você saber o aumento, vai ser a carga depois, ou seja, quando esse aqui for zero, então vai ser delta Q1, que é a variação, vai ser Q1', mesmo jeito aqui daqui, vai ser Q1' menos Q1. Quem é Q1'? Quando Q for zero. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar C1V, ok? C1V menos C1V menos Q3 sobre C3. Esse menos, né, com mais aqui vai dar, cancelar isso aqui com isso, e vai ficar só C1 Q3 sobre C3, ok? Então, essa expressão, resumindo, deixa eu botar aqui em cima, nosso resumo. Letra A, delta, a variação de delta Q, a variação da carga, vai ser Q3, a variação da carga vai ser C1 Q3 sobre C3. E a variação, na letra B, a variação do potencial vai ser igual a Q3 sobre C3. Se você substituir os valores de Q3 e C3 e C1 aqui, tá? Eu já vou botar a resposta, você vai encontrar delta Q1 igual a 790 microcoulomb e delta V1 igual a 79 volts. Ok? Bem, pessoal, continue estudando, acessando também www.fisicabasica123e4.blogspot.com.br e até a próxima. Até mais.